Meu nome é Natália, eu sou psicóloga da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e hoje nós vamos falar sobre o tema aspectos psicológicos do diabetes. Reações emocionais ao diagnóstico. O diabetes tipo 1 manifesta-se tipicamente na infância e adolescência, sendo caracterizado pela dependência de insulina. Então, como já foi visto nas outras aulas, o tratamento do diabetes tipo 1, o adolescente e a criança vai utilizar a insulina. Ao receber o diagnóstico de diabetes, os pais e as crianças podem apresentar diversas reações emocionais, como choque, negação, medo, raiva, tristeza e ansiedade. Vamos falar agora de cada uma dessas fases. A fase da negação. Geralmente, a primeira reação diante do diagnóstico de uma doença crônica é de choque, um susto diante do inesperado. É comum negarmos a realidade que nos ameaça. Então, é um momento em que a criança e o adolescente vai para o hospital apresentando sintomas e que recebe o diagnóstico de uma doença crônica, muitas vezes desconhecida, onde eles ficam assustados com aquela notícia de uma doença que não tem cura. Na negação, agimos como se a doença não existisse ou minimizamos a sua gravidade, adiando as providências e os cuidados necessários. Como identificar na fala dessas pessoas se elas estão negando o diagnóstico? Essa doença não tem cura mesmo. O diabetes é uma doença boba, é só tomar os remédios. Ah, depois eu vou no médico. Não tenho tempo para isso agora. O diagnóstico está errado, não tenho diabetes. Então, essas falas representam essa fase da negação do diagnóstico. Como identificar se a pessoa está negando o tratamento do diabetes? Então, quais são os comportamentos que indicam que ela está negando o tratamento? Deixando de fazer a verificação da glicemia, acreditando que já sabe como está a sua glicemia apenas pelos sintomas apresentados, sem verificar com um aparelho. Então, vai ser aquela criança ou aquele adolescente que, mesmo sem verificar a glicemia com um aparelho, começa a chupar balinha na sala de aula, pirulito, um chocolate, alguma coisa que tenha um açúcar, na intenção de subir a glicose, quando na verdade ele nem confirmou se ele está mesmo com hipoglicemia. Outro comportamento é ignorar o planejamento das refeições. Então, come fora de hora, faz lanches em excesso, não há uma regularidade e uma rotina alimentar. Outro comportamento de negação é a omissão de doses de insulina. O que seria isso? Ele sabe que ele tem que aplicar insulina 4 vezes ao dia e ele só aplica 2 vezes, por exemplo. O medo é outra reação emocional. E o medo está associado ao desconhecido. O que acontecerá? O que vai acontecer com a minha vida? Como vai ser de agora em diante? O medo, ele está muito associado a falta de informação, a falta de conhecimento, ao medo da aplicação de insulina, o medo da agulha, medo de complicações do diabetes. Então, eles escutam dizer que quem tem diabetes pode ter que fazer hemodiálise, pode ter uma amputação de membros, pode ter problemas cardíacos. Então, todas essas condições geram medo. E como que a gente consegue trabalhar isso? A gente vai reduzindo o medo através da informação, através da educação em diabetes. Então, é muito importante, desde o momento do diagnóstico, ainda no hospital, que a criança, o adolescente e a família recebam educação em diabetes, que pode ser dada por um enfermeiro, um educador em diabetes, um médico, um nutricionista, toda a equipe que acompanha intra-hospitalar. Outra reação muito comum é a raiva. A raiva, ela está ligada à revolta, à hostilidade, ao sentir-se ameaçado e à dor. Então, fico com raiva, porque eu tenho que me furar, eu tenho que me furar várias vezes ao dia. Então, isso pode gerar um sentimento de raiva, bem como um sentimento de raiva em relação a outras pessoas. Então, a criança e o adolescente, ele pode se questionar: por que eu tenho diabetes e meu irmão não tem?
Por que que na minha sala de aula só eu tenho diabetes? Então, esta pode ser uma reação comum e a gente tem que acolher e escutar o que está incomodando ele e ir trabalhando aos poucos a aceitação do diabetes. A tristeza é uma outra reação que vem no início, no meio, durante o tratamento do diabetes. Ela pode acontecer em qualquer momento. Sentir-se triste ao receber o diagnóstico de uma doença crônica é uma reação esperada ao luto. Por que que a gente fala de luto? Porque aquela condição anterior, de saúde anterior, ela não existe mais. Então vai ser necessário fazer uma elaboração subjetiva, uma aceitação dessa nova condição de vida. E isso pode perpassar o sentimento de tristeza, o sentimento de luto, o sentimento de pesar diante da notícia. É preciso observar se a tristeza se tornou constante e permanece como um sintoma frequente. Então, o que que vai nortear a nossa avaliação para dizer se aquela criança, se aquele adolescente tem, por exemplo, uma depressão? Vai ser a intensidade e a frequência dos sintomas. Vai ser importante avaliar todos esses sintomas, tais como perda de prazer e interesse por atividades que antes eram suas favoritas, mudança no padrão de sono e de apetite, problemas de concentração, perda de energia com sensação de cansaço, nervosismo, tristeza, perda de interesse pela vida e aquela que a gente julga, né, um fator muito importante a ser avaliado, que é a ideação, o planejamento e ou a tentativa de autoextermínio. Quais são os fatores de risco, né? A pessoa com diabetes, ela tem 2 vezes mais chance, 2 vezes mais probabilidade de ter depressão. Mas por quê? Né? O que que pode estar associado a isso? Os estudos indicam que existem os fatores psicológicos, os fatores neuroquímicos e neurovasculares, que associados aos fatores genéticos podem impactar na maior frequência da depressão na pessoa com diabetes. Então é muito importante estarmos atentos a esses sintomas e, principalmente, encaminhar para avaliação com um profissional competente, um profissional especializado e que seja feito o encaminhamento e o tratamento da depressão. Quais são os fatores de risco para o estresse e para a depressão que são um diferencial na pessoa com diabetes? O gerenciamento do tratamento. Então, o que que é isso? A pessoa com diabetes, ela tem que gerenciar o tratamento dela diariamente. Todos os dias ela tem que fazer a mesma coisa, e são coisas importantes para ela. São coisas que estão relacionadas à condição de saúde e à vida. Então, diariamente tem que haver um planejamento alimentar, aplicação de múltiplas doses de insulina, a verificação de glicemia, podem ocorrer hospitalizações. Então, tudo isso faz parte do gerenciamento do tratamento, o que pode causar estresse e aumento da chance de evoluir para uma depressão. A ansiedade. Muitas pessoas com diabetes apresentam distúrbio de ansiedade. A má interpretação de alguns sintomas de hipoglicemia, como sendo ansiedade, podem prejudicar a rápida correção exigida pelas baixas taxas de glicose no sangue. Então, a pessoa pode achar que ela está apresentando uma crise de ansiedade, quando, na verdade, ela pode estar apresentando uma crise de hipoglicemia. E quando acontece isso, o tempo é muito importante para a recuperação. Então, a ansiedade em relação às injeções e a visão do sangue também podem complicar a vida de quem precisa tomar diariamente insulina e fazer várias mensurações de glicemia por dia. Quando ocorre um momento da gente ter que diferenciar se a pessoa está apresentando uma crise de hipoglicemia ou uma crise de ansiedade, é muito importante estarmos atentos aos sintomas e ver a diferença entre eles. Então, o que que acontece muitas vezes quando a pessoa tem medo, ansiedade? Ela pode tomar atitudes inadequadas que trarão consequências negativas. Então, por exemplo, o medo da hipoglicemia pode acarretar numa atitude inadequada de aplicar uma dose menor de insulina, e a consequência negativa disso vai ser uma hiperglicemia.
O medo da hipoglicemia noturna pode fazer com que a pessoa aplique menos insulina à noite e ter hiperglicemia e um aumento no estresse dos pais. Porque geralmente quem faz essa monitorização noturna são os pais. O medo da dor da aplicação pode fazer com que a criança ou o adolescente faça menos monitorização da glicemia, aplique menos doses de insulina e apresente como consequência negativa um controle glicêmico inadequado. Neste momento, nós vamos aprender a diferença entre ansiedade e sintomas de hipoglicemia. Quais são os sintomas que são comuns numa crise de ansiedade e na hipoglicemia? Inquietação, dificuldade de concentração, fadiga, irritabilidade, transpiração excessiva e dor de cabeça. O que nós devemos fazer para diferenciar? Observar sintomas que são mais característicos da hipoglicemia, sintomas que são mais característicos da ansiedade e verificar a glicose no sangue, pois a partir desse valor será mais fácil conseguirmos identificar se aquela criança ou se aquele adolescente está tendo uma crise de ansiedade ou uma crise de hipoglicemia. O diabetes de estresse. O que é o diabetes de estresse? É uma angústia, é uma sobrecarga emocional do gerenciamento do tratamento do diabetes. A angústia do diabetes pode reunir sinais de depressão, ansiedade e estresse, tornando-a difícil de distinguir. Não é só estresse, não é só ansiedade e não é depressão. É uma condição que está ligada ao fato de ter que ter o gerenciamento de uma doença crônica, que exige uma rotina de cuidados. A aceitação psicológica à condição da doença crônica, ela é caracterizada por uma adaptação. Então, a gente percebe que a pessoa apresenta uma boa qualidade de vida, consegue realizar todas as suas atividades cotidianas, apresenta autoestima, socialização, bem-estar e ela vive em paz com aquela condição da doença crônica. Então, a gente poderia dizer que aquela criança, aquele adolescente, aquele aluno com diabetes que já aceitou a doença, ele lida com muito mais tranquilidade do que outro que não aceita. Como o diabetes é vivenciado em cada fase do ciclo de vida? Desenvolvimento da criança com diabetes. As crianças demonstram uma surpreendente capacidade de adaptação psicológica. Deve-se acompanhar como estão ocorrendo as mudanças físicas, intelectuais e emocionais. O suporte familiar é muito importante em toda a fase do desenvolvimento da criança, que deve ser educada tal como uma criança sem diabetes. Então, a criança, ela vai ser educada com regras, com limites, com rotina estabelecida. Tudo isso vai nortear um bom desenvolvimento, independente da criança ter ou não diabetes. Nós devemos encorajar a criança a apresentar comportamentos independentes na hora certa. E o foco não deve estar no tratamento, e sim no desenvolvimento do filho. O tratamento, ele faz parte do desenvolvimento da criança. A criança com saúde, ela também vai apresentar um melhor desenvolvimento. A idade e a maturidade da criança, elas vão nortear o quanto a criança terá independência no tratamento, bem como o desenvolvimento da autoestima e sempre com a supervisão dos pais. Na fase dos 0 aos 2 anos, a criança apresenta crescimento acelerado, começa a andar e a falar. Ela é muito dependente dos cuidadores. Apresenta dificuldade em expressar fome, sede, sono e sintomas de hipoglicemia. A criança, nessa fase, pode apresentar recusa ou demonstra teimosia na hora das aplicações de insulina ou na refeição. Pode haver uma diminuição na velocidade do crescimento se o diabetes estiver fora das metas glicêmicas. E isso é um sinal de alerta de uma criança com diabetes que não está crescendo como deveria crescer. Dos 2 a 5 anos, a criança começa a desenvolver o senso de tempo e a entender que os eventos ocorrem em uma sequência. Então, nesta fase, a criança começa a compreender que
Primeiro irá verificar a glicemia, depois os pais irão aplicar insulina. Ela deve esperar 15 minutos antes de realizar as refeições. Então, é aquela fase que a criança já começa até dizer: mamãe, está na hora de medir, mamãe, está na hora de aplicar. Ela já sabe que ela tem que esperar os 15 minutos, então ela vai assistir um desenho, ela vai brincar um pouquinho, enquanto a comida fica pronta para ela iniciar as refeições. Dos 2 a 5 anos, a criança pode apresentar episódios de hipoglicemia sem identificar os sintomas. Então, desta forma, os pais, familiares, professores devem ficar atentos se a criança apresenta alterações de comportamento, como já foi citado no slide anterior, aqueles sintomas relacionados à hipoglicemia. A criança nessa fase, ela começa a participação no autocuidado. De que forma essa criança tão pequena já pode participar? Ela pode pegar o aparelho da glicemia, ela pode encaixar a tira no glicosímetro, ela pode auxiliar a mãe a separar as agulhas, a caneta, as tirinhas, ela pode ser inserida nesse cuidado com segurança. A compreensão do diabetes acontece com base nos comportamentos que lhes são ensinados pelos pais e cuidadores. Então, a criança vai ter uma tendência a aprender e imitar como os pais, cuidadores, os profissionais de saúde fazem o manejo do tratamento. Nessa fase, os pais devem se preparar e preparar a criança para o seu ingresso na escola. Eles apresentam preocupação quanto aos cuidados fora de casa e devem orientar as pessoas que trabalham na escola sobre os cuidados e providências que devem ser tomados, principalmente na ocorrência de hipoglicemia e hiperglicemia. Os pais devem encorajar a criança a contar sobre o diabetes. Dos 6 aos 12 anos, a criança não entende claramente por que deve haver um planejamento alimentar e ter que aplicar insulina. Então, é a fase que ela vai querer fazer lanches a mais, às vezes ela vai comer escondido, e tudo isso porque ela não compreende as consequências de um mau controle do diabetes. Podem ocorrer episódios de hipoglicemia e nem sempre a criança perceber. Também é uma fase em que a criança pode se sentir diferente por causa do diabetes. Então, é muito importante acolher e orientar o grupo, que é sempre a melhor solução, com diálogo e informação. A criança de 6 a 12 anos, ela aprende a fazer a automonitorização sozinha e a autoaplicação de insulina, porque ela já apresenta uma coordenação motora adequada para fazer o movimento de furar o dedinho ou o movimento de aplicar a insulina nas partes do corpo. O controle glicêmico fora das metas pode prejudicar o processo de crescimento, a aprendizagem, bem como o bem-estar da criança na escola. As recomendações nessa faixa etária de 6 a 12 anos é explicar o que é o diabetes. A criança deve ser encorajada a participar de eventos extracurriculares, deve incentivar a realizar o autocuidado na escola, então incentivá-la a verificar a glicemia na escola, a aplicar a insulina na escola, não ter vergonha de fazer isso e se alimentar adequadamente. Deve-se explicar que todas as crianças são diferentes umas das outras e que a diferença dela para os outros colegas é que o pâncreas dela não está produzindo insulina e ela precisa fazer a aplicação de insulina para poder se alimentar. Dos 13 aos 18 anos, na fase da adolescência, nós temos algumas características, né? Como crescimento acelerado, é a fase da puberdade, onde aparecem mudanças físicas e na imagem corporal. O adolescente ele começa a se preocupar com o futuro. Então, o adolescente ele pode começar a ter preocupações em relação às consequências do mau controle do diabetes. Espera-se que por volta de 15, 16 anos, o adolescente comece a se questionar quanto às consequências dos seus comportamentos de autocuidado. O adolescente ele também pode apresentar alterações de humor e está em fase de desenvolvimento da sexualidade. As hiperglicemias nessa fase podem impactar em alterações nos hormônios do crescimento, havendo um risco dele ficar com baixa estatura e, consequentemente, uma baixa autoestima.
O adolescente pode precisar de várias aplicações de insulina por dia, o que pode estar associado a um baixo engajamento no tratamento. Então, nessa fase, ele pode precisar, se ele realizar, por exemplo, 6 refeições, ele pode precisar aplicar insulina antes das 6 refeições. E isso pode fazer com que ele não aplique na escola, às vezes ele não quer fazer insulina no lanche da tarde, e todas essas omissões de dose vão impactar negativamente no tratamento. O adolescente pode também estar vivenciando estresse, problemas na família, na escola, nos relacionamentos. E o estresse, ele tem uma relação de aumento na quantidade de hiperglicemia. Por quê? Porque o estresse faz com que a glicose suba. Então é muito importante acolher todos os problemas, todas as questões que eles estão vivenciando para redução do estresse e auxiliar no controle glicêmico. O adolescente pode apresentar dificuldades na aceitação da doença e se questionar em vários momentos: por que, que eu tenho diabetes? Por que, que o meu irmão que não tem diabetes? Por que, que o outro colega de sala que não tem diabetes? E sempre que houver esse questionamento, é muito importante conversar com ele, orientá-lo, acolher, trabalhar essas diferenças e promover estratégias para a aceitação da doença. O adolescente pode apresentar também uma revolta em relação à doença, com pouca adesão ao tratamento. Então, a fase da adolescência é a fase que a gente vê na literatura e também na nossa prática diária com a maior dificuldade de manter o controle glicêmico. Então, é muito importante estarmos perto desses adolescentes e no tratamento, no conjunto escola, casa, equipe de saúde, nós possamos conseguir com que ele se engaje e ele reconheça a importância do autocuidado. O que fazer com os adolescentes, né? Então a gente vai estimular a resolução de problemas, a aceitação dos limites, estimular que ele conheça outros jovens com diabetes, reconhecer quando está difícil e pedir ajuda, né, como a gente trouxe, por exemplo, o caso da reação do diabetes de estresse, que é uma exaustão, um esgotamento em relação à doença. Então, reconhecer quando está difícil e pedir ajuda, e ser franco com os pais e com a equipe. As questões neurocognitivas que envolvem o diabetes na escola, né? A glicose, ela atua como um combustível para as atividades do sistema nervoso. E o que que acontece? Como ela é um combustível para essas atividades, tanto a hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue, quanto a hiperglicemia, que é a glicose alta no sangue, podem acarretar em prejuízo das funções cognitivas. E nós observamos claramente um prejuízo na atenção, na memória e nas funções executivas desses alunos. É muito importante, nesse momento, verificar a glicemia quando detecta um comportamento diferente daquele aluno em sala de aula, ou uma dificuldade muito grande daquele aluno em prestar atenção, em se concentrar, em lembrar do que foi explicado, na tomada de decisões. Então, é muito importante compreender todo esse processo, porque a criança com a glicose baixa ou a criança hiperglicêmica, ela vai apresentar dificuldade de aprendizagem. Nesses casos, as crianças podem experimentar o desconhecimento da hipoglicemia, impedindo-as de tomar medidas corretivas apropriadas. Como foi dito nas aulas anteriores, quando eles apresentam uma crise de hipoglicemia, devem ser corrigidas com carboidratos de absorção rápida, que são aqueles carboidratos que vão elevar o nível da glicose mais rapidamente, ficando numa faixa estável para poder ele voltar a se concentrar, a ter atenção, a raciocinar e fazer a aprendizagem corretamente. Nesse momento, elas podem relutar em relatar os seus sintomas. Então, o aluno, ele pode estar apresentando uma crise de hipoglicemia e não pedir ajuda, por medo, por constrangimento ou estigma social. Então, é muito importante trabalhar com ele que ele deve pedir ajuda, principalmente se ele está perdendo o controle das suas funções. Quando isso ocorre, ele pode apresentar alterações das funções cognitivas que irão prejudicar o processo de aprendizagem. Então, o que que a gente orienta para esse aluno aprender bem? Manter a glicemia na meta,
Realizar, quando identificado dificuldades de aprendizagem, uma avaliação psicopedagógica e, quando for indicado, uma avaliação neuropsicológica para complementar essa avaliação das funções cognitivas, bem como sequelas de um mau controle, por exemplo. Então, crianças e adolescentes que estão há muitos meses, há muitos anos com o diabetes fora das metas terapêuticas, ele pode já apresentar sequelas que vão ser demonstradas nas alterações de aprendizagem. A depressão, ela pode causar um desempenho acadêmico inferior. Então, nós temos que estar atento ao aluno com sintomas de depressão. Os adolescentes com diabetes tipo 2 apresentam baixa autoestima, insatisfação com a imagem corporal, depressão, ansiedade e problemas comportamentais. As desordens alimentares e os comportamentos para controlar o peso acontecem tanto em crianças e adolescentes com diabetes tipo 1, quanto com diabetes tipo 2. Conclusão: as decisões familiares devem ser baseadas em conversas acolhedoras e com estabelecimento de regras. É importante manter sempre uma aproximação entre pais e filhos. A família deve manter um contato constante com a equipe de saúde e com a escola, que poderão ajudar e resolver os problemas e dificuldades que surgirem. Além do médico, do enfermeiro, do nutricionista, do professor de educação física, é muito importante que a equipe conte com um profissional da psicologia, que poderá orientar o jovem e seus pais e cuidadores nas questões emocionais e comportamentais que podem surgir na vida de qualquer pessoa em desenvolvimento. Por fim, para finalizar, eu trago essa frase: nós temos a responsabilidade em garantir que a complexidade e os desafios de viver com diabetes sejam compreendidos e não banalizados. Então, essa é a mensagem que eu deixo para vocês, professores, que têm uma missão tão bonita com essas crianças, com esses adolescentes, que nós tivemos muita gratidão de estar nesse projeto, para que nossos pacientes, que nossas crianças, nossos adolescentes com diabetes sejam bem acolhidos por vocês. Eu quero agradecer aqui a nossa equipe do CEDO, que está representada aqui pela doutora Alexandra, que é nossa gerente, a enfermeira Renata, a nutricionista Cida, a doutora Emanuela, a doutora Fernanda, a nutricionista Rafaela, nós que preparamos com muito carinho esse material, em parceria com a equipe de educação, com a gerência de nutrição e com a EAPSUS e a FEPEX. Deixo aqui a referência bibliográfica e vou deixar a aula disponível também para quem quiser acessar no material didático. Obrigada.